Olá, pessoas iluminadas, como vão vocês? Sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês novamente. E esse é o nosso terceiro vídeo de dicas sobre a ansiedade. Eu resolvi fazer uma série de vídeos, de 12 vídeos de dicas para ajudar vocês a superarem a ansiedade. Porque a ansiedade hoje é um problema muito grande, devido às grandes cobranças sociais, a nossa correria do dia a dia. E ela vem atrapalhando muito o nosso emocional, o nosso corpo físico. E isso vem desencadeando na nossa vida, influenciando em vários aspectos sociais, familiares. Então é com muita alegria que eu te convido a seguir nessa série comigo. Se você tiver alguma pessoa que passa por esse problema, que toma remédio, que faz terapia, que sente ansiedade, convido você a estar marcando essa pessoa aqui e compartilhando essa série de dicas que eu estarei postando a respeito desse terrível monstrinho que é a ansiedade. Então hoje eu vou falar um pouquinho mais a respeito da ansiedade para ver se vocês se identificam, tentando explicar com uma linguagem bem fácil, bem acessível para vocês, Entenderam? E depois disso eu vou passar uma dica para vocês praticarem e vocês comentarem comigo como que foi a prática delas, ok? Então, olha só, pessoal, eu vou falar um pouco das características de quem tem o transtorno de ansiedade generalizada. A pessoa que tem transtorno de ansiedade generalizada, ela é uma pessoa que tem uma preocupação muito excessiva. O que é isso? É aquele tipo de pessoa que começa a pensar muito excessivamente em pequenos problemas diários que a gente vivencia no dia a dia. Então, qualquer coisinha é motivo dela sofrer demais, sabe? Vou dar um exemplo aqui pra vocês. Você esqueceu de deixar a chave na casa da sua tia. Ao invés de você ir lá resolver o problema, a pessoa já desespera e já começa a ficar alterada, entendeu? Ela não consegue focar na solução do problema e sim, ela se exalta emocionalmente e não resolve o problema. Por quê? Porque o emocional dela acaba que fica totalmente envolvido, que o raciocínio dela pode ser influenciado. Então são pessoas que têm aqueles tipos de pensamento, que é o que a gente chama de pensamento acelerado, um pensamento persistente o tempo inteiro, que não consegue parar de pensar, seja por qualquer motivo, por coisa pequena, por coisa grande, assuntos relacionados a assuntos financeiros, pessoais, e isso influencia em demasiado na vida dessa pessoa. São pessoas também que, geralmente, 50% dessas pessoas que têm o transtorno de ansiedade têm problemas com o sono, que é aquela dificuldade de dormir. Como o cérebro está muito acelerado, que pra gente dormir, o cérebro ele precisa de desacelerar. Ele desacelera e a gente consegue relaxar o corpo e entrar no sono. Se eu tô ali pensando o tempo inteiro, se o meu cérebro está em movimento o tempo inteiro, como que eu vou relaxar e dormir? Então são pessoas que sofrem por insônia. Ou então são pessoas que dormem, mas dormem com aquele sono sem qualidade, de acordar o tempo inteiro, de ter pesadelo e de repente acordar assustado, como se algo de ruim tivesse acontecido, E viver sem dormir altera totalmente a nossa qualidade de vida, porque o nosso corpo precisa de descansar. A gente precisa de ter um descanso para repor energia, para no outro dia a gente acordar bem, ter uma boa concentração e executar as nossas atividades. Outro problema, pessoal, são medos irracionais. As pessoas com transtorno de ansiedade, elas começam a ter medos exagerados de coisas que não proporcionam tanto risco, sabe? Coisas que que a grande maioria das pessoas fazem, elas não conseguem. Eu vou dar alguns exemplos específicos, como multidão, medo de voar, de viajar, de animais, Esses medos específicos têm o nome de fobia, que é um medo irracional. Então a pessoa não consegue enfrentar essas situações específicas que a grande maioria das pessoas conseguem. O que atrapalha também
na vida social, porque a pessoa começa a evitar situações, né? Situações que vai comprometer o vínculo social que ela tem com as outras pessoas, né? Em situações específicas. Outra característica, gente, é as tensões musculares, né? Às vezes a pessoa tá tão ansiosa que o corpo ele precisa de buscar uma forma dele aliviar aquela emoção. E como que ele condiciona isso? Através da tensão. Então aquela pessoa que tensiona demais, né, as costas, os ombros, né, enrijece os músculos. Vocês já ouviram falar de bruxismo? Que é aquela pessoa que trava a mandíbula, né? Então, os músculos são um dos principais afetados do nosso corpo pela ansiedade, pelo estresse, né? Pelo desgaste emocional. E para isso, eu recomendo, né? A grande maioria dos profissionais de saúde recomendam a vocês praticarem exercícios físicos, porque além de alongar o corpo, né, vocês estão ali movimentando essa energia acumulada, parada, que também está entrando em contato com vocês e atrapalhando vocês, né, e além disso, liberando também hormônios do prazer, né, que é o que todo mundo precisa. Que são os mesmos hormônios que geralmente os remédios controlados emitem no nosso organismo. Então tem que praticar pelo menos, pessoal, 3 vezes por semana, 30 minutos, seja de uma caminhada, seja de qualquer atividade física que vocês gostem de fazer, tá? Outro sintoma também que a ansiedade afeta é a indigestão crônica, né? O nosso intestino, principalmente, ele é muito sensível ao nosso estresse. Então, geralmente, as pessoas que são muito enfesadas, né, tem até uma frase popular que fala assim, que as pessoas enfesadas, as fezes vão para a cabeça, né, ela não consegue pôr para fora. Mas começa a ter a síndrome do intestino irritável, né, que é quando a pessoa não consegue controlar o intestino. Então o intestino fica muito preso, o intestino fica muito solto, né? Afeta também a questão do estômago, que é a questão da gastrite, né? Então isso aí é bem desconfortável, né? E a pessoa vai ter que buscar aí um outro auxílio médico devido ao princípio que foi a causa, que é a ansiedade. A pessoa também sofre por medos e isolamentos. Geralmente a pessoa que está com uma ansiedade generalizada, ela tende a afastar-se socialmente, né? Ela começa a ter um medo muito grande da rejeição. Ela se preocupa muito com o que os outros pensam, com o que os outros vão falar dela. É como se ela se sentisse que todo mundo está avaliando ela o tempo inteiro. Né? Então, para ela não ser avaliada, ela prefere ficar isolada. Então, com isso, ela deixa de se relacionar com as pessoas, ela deixa de fazer as atividades que ela precisa de fazer, né? Ela fica muito sensível à questão das críticas, né? Ela não sabe o que ela tem que falar, como que vai ser o julgamento do posicionamento dela em relação a alguma coisa, né? Então, isso aí mexe muito. E isso está muito relacionado aos pensamentos disfuncionais, porque a pessoa está pensando em tanta coisa negativa, né, que ela começa a ver o mundo de uma forma negativa. Então, quando ela busca uma psicoterapia, a gente consegue fazê-la perceber que isso aí é tudo uma percepção da cabeça dela, que na verdade não está acontecendo nada daquilo que ela está imaginando. E isso influencia também, gente, a questão da autoconsciência, né, a pessoa começa a ter dificuldade de lidar com os outros, né? É o que eu falei agora mesmo, ela sente como se ela fosse o centro das atenções. Então, ela precisa de aprender a se auto-perceber, ela tem que ela fica muito voltada nela mesma. Ela observa o que ela está fazendo, como que está sendo a reação dela, o que o outro pode estar pensando, e geralmente ela pensa tudo de forma disfuncional. Ela pensa tudo errado, o outro não está pensando nada daquilo que ela está imaginando, mas ela insiste em acreditar que ele está pensando. E isso daí gera problemas de comunicação, gera distorções, gera fofoca, né? Então, acaba que além de influenciar a vida da pessoa que sofre ansiedade, influenciar a vida da família, dos amigos, né? E é muito complicado de se relacionar com uma pessoa dessa forma.
Pânico, né? Eu já tive pânico, gente. Eu falo que é uma sensação assim extremamente terrível. Sabe? É uma sensação assim que mexe com o nosso emocional, né? Onde a pessoa fica aterrorizada, ela sente que ela vai morrer. E além disso, ela sente todas as reações desconfortáveis no corpo dela, que é a aceleração dos batimentos cardíacos, tremedeira, taquicardia, falta de ar, tem gente que sente tontura, transpiração excessiva. Então imagina tudo isso mais uma angústia bem profunda, né? E aí você começa a se descontrolar, você se sente tonto, e geralmente quem passa por isso vai no médico, aí chega no médico, o médico fala: não, isso é tudo coisa da sua cabeça. É bem complicado para uma pessoa que tem pânico acreditar que nesse médico, né? Porque é uma coisa da cabeça dela, porque ela sente realmente tudo isso, mas isso vem da ansiedade. É uma reação, mais uma vez, do nosso corpo tentando fugir, né, dos nossos problemas emocionais que a gente não consegue lidar com eles. Flashback. O que é o flashback? É o que os médicos chamam de transtorno pós-traumático, né? Geralmente tem pessoas que desenvolveram o transtorno de ansiedade devido a passar por situações de trauma. Então, só delas imaginarem que aquilo ali pode acontecer novamente, elas já entram em pânico, elas já têm uma crise, né? E elas ficam vivendo aquilo constantemente, lembrando daqueles momentos terríveis que elas passaram. Então, também é uma característica do transtorno de ansiedade generalizada. Perfeccionismo, né? Aquele tipo de pessoa que tem medo de errar, que se controla o tempo inteiro, que sente como se tivesse uma bola de cristal e que é capaz de conseguir controlar tudo na vida. E isso é uma mera ilusão, né, gente? Porque não tem como a gente controlar tudo que acontece ao nosso redor. E a gente erra na vida mesmo. Agora, as pessoas com transtorno de ansiedade, elas não conseguem aceitar o fato delas errarem, né? Elas se sentem extremamente inferiorizadas, incompetentes, incapacitadas, caso elas venham a errar, se sentem culpadas. Então, assim, é um acúmulo muito grande de várias emoções negativas que atrapalham, influenciando na vida dessa pessoa. E compulsão. Não sei se vocês já ouviram falar do transtorno obsessivo-compulsivo, né? A compulsão, ela é bem psicológica, onde a pessoa começa a associar um pensamento com uma ação que lhe proporciona um prazer mediante ao sofrimento trazido por aquele pensamento. Então são ações meias sem lógicas para quem não tem problema, do tipo assim, andar sem pisar no risco, sabe? Imaginar que vai existir um monte de germes se não lavar a panela 2 vezes. Ou ir lá fechar a porta e ter aquela sensação: será que eu fechei a porta mesmo? Então, o obsessivo compulsivo é uma pessoa que está num ciclo onde ela pensa, aí ela tem uma crença que depois que ela pensa aquilo que incomodou ela precisa de ter uma atitude, e essa atitude vai aliviar aquele pensamento. Se ela não fizer essa atitude, aquilo ali pode até mesmo fazer ela ter uma crise de ansiedade, entendeu? Então, assim, é meio que patológico, e quando a pessoa chega a sentir essas sensações, ela precisa de buscar uma ajuda médica e precisa de buscar uma ajuda psicológica. Mas enfim, essas são algumas das características que a ansiedade causa nas pessoas, né? E que muitas outras pessoas que não têm esse problema, elas ficam sem entender, né? E saber como ajudar. Muitas julgam de forma errada, acham que é besteira, acham que é manha, né? E, gente, não é porque uma pessoa quer que ela é assim, né? Muitas vezes a ansiedade, ela pode ser hereditária, né? Ela pode vir das pessoas da sua família ou não, ela pode acontecer devido a algum momento de vida que a pessoa está passando, alguma mudança, algum rompimento, alguma perda, né? Então isso é muito relativo de pessoa para pessoa. Eu acho que o que é mais importante é a gente ser humilde e sempre estar buscando o nosso bem-estar. Então, se você passa por uma dessas situações, meu amigo, minha amiga que está me assistindo nesse momento,
Seja humilde com você mesmo e entenda que o bem mais precioso da sua vida é você mesmo. Então você precisa de cuidar de você, porque se você não cuidar da sua mente, a sua mente, além dela influenciar todas as coisas da sua vida, ela vai influenciar o seu físico também. E aí você vai ter que gastar dinheiro com médico, gastar dinheiro com remédio, entendeu? Então às vezes um probleminha que poderia ser resolvido, ele pode virar vários outros probleminhas. E a dica que eu tenho para dar para você hoje é bem simples, mas ela é bem válida para você aplicar ela na sua vida. Pessoal, levem a vida menos a sério. As pessoas que têm ansiedade generalizada, elas levam a vida de uma forma muito séria. Um probleminha desse tamanhozinho vira um problema gigante, monstruoso. E o que isso traz de proveito na sua vida? Nada. Problemas, gente, sempre vão acontecer, né? Eu tenho um problema hoje, eu preciso de tentar resolvê-lo, não adianta eu desesperar. Aí eu resolvo esse problema, amanhã vem outro problema e depois vem outro problema. Problemas acontecem o tempo todo e eles vêm para nos ensinar a crescer. Imagina a nossa vida sem problema, gente. Imagina a gente o tempo inteiro rindo, feliz, alegre. Vocês acham que a gente não ia enjoar um pouquinho de viver essa vida na mesmice? Como que a gente ia crescer enquanto ser humano, enquanto moral? Não tem como, né? Então, assim, vamos levar a vida mais tranquila, né? Vamos tentar focar na gente o tempo inteiro e buscar se sentir bem o tempo inteiro, sabe? Se alguém te magoou, compreende aquela pessoa. Nossa, ela me magoou, mas eu não vou não vou me magoar porque ela me magoou. Eu vou prezar pela minha felicidade, eu vou tentar me sentir bem, apesar dela ter me magoado. Entenderam? Porque isso é o mais importante. Se vocês conseguirem manter essas emoções positivas dentro de vocês durante um tempo de 21 dias seguidos, vocês conseguem mudar um hábito e com isso um comportamento. E o tanto que é bacana a gente viver feliz todo dia, a gente resolver nossos problemas, a gente ter harmonia, né? É muito bom isso, não tem preço que compre isso, que pague isso. Então, vamos levar a vida menos a sério, vamos sofrer menos pelos outros, vamos tentar resolver nossos problemas, né? Vamos acreditar que para todo problema tem uma solução, porque tem mesmo. Se não tiver, você vai procurar, se não der certo, você vai procurar de novo, até você encontrar essa solução. Mas sempre a sua solução, ela precisa de ser maior do que seu problema. Eu agradeço por você estar aqui com a minha companhia, né? Peço novamente, se você gostou desse vídeo, por favor, curta. Ele vai estar disponível no YouTube, aqui na fanpage. Se você não viu ainda os outros vídeos sobre ansiedade, por favor, assista. Marque as pessoas que você conheça, que precise de ouvir isso daqui que eu falei hoje. E eu vou estar postando informações também e alguns relatos de histórias sobre cada uma dessas características que eu pontuei aqui hoje, que é a fobia, que é o transtorno obsessivo compulsivo, né, que é o isolamento social, que é a fobia social também. E quem sabe você que está aí se identifica e toma coragem e atitude de compartilhar a sua experiência com a gente, porque se você compartilha a sua experiência, você pode estar tendo certeza que você está ajudando muitas outras pessoas. Muito obrigada! Beijo carinhoso e até o próximo vídeo.